E olha, gente, uma pesquisa realizada na Universidade Federal aqui de Alagoas vem alertando a bancada federal sobre uma possível revisão na forma de comercialização de medicamentos hormonais sem controle de receita veterinária em todo o país. Eles são vendidos com o intuito de se evitar a reprodução de cadelas e gatas. Nós vamos voltar ao vivo agora com o repórter Neto Mota, que vai explicar para a gente e trazer essas informações sobre essa pesquisa. Neto Mota, se aí é uma compra indiscriminada, sem controle, isso pode causar muitos problemas. É isso mesmo, Neto Mota? Exatamente, Wilson Júnior. De acordo com esse estudo realizado pela UFAO, além do fato da preocupação com a saúde das cadelas e das gatas, o uso indiscriminado pode causar isso aí. E também um outro ponto é que esses hormônios são vendidos sem receita. E para entender melhor, a gente está aqui com a Eveline Marques de Mello, que é a médica veterinária que esteve à frente desses estudos. Eveline, boa tarde. Conta para a gente que hormônios são esses. Eles são vendidos aí de maneira popular e tem até um termo que ele é bem conhecido, né? Sim, boa tarde a todos. Você que está em casa nos assistindo já deve ter escutado falar, já deve ter conhecido como vacina contra o cio. Ou então aquela famosa injeção para evitar as crias indesejadas de cadelas e gatos. É assim que a população conhece o hormônio contraceptivo, que evita as gestações, né, em cadelas e gatas, né? É um fármaco hormonal à base de progesterona, que é vendido amplamente aqui no nosso país. E o público-alvo, em sua maioria, são populares, de uma faixa salarial de mais ou menos um salário mínimo. Geralmente as pessoas substituem pela castração esse processo, é isso? Exatamente. Essa foi uma das constatações nossas do nosso estudo de mestrado, onde lá na UFAO nós afunilamos a nossa pesquisa para uma doença, que é uma doença específica nos gatos, nos felinos, mas e nós conseguimos constatar que a gravidade dessa doença está muito relacionada ao uso desse fármaco contraceptivo mais facilmente com o injetável, né? E a gravidade maior é que o nosso estudo também conseguiu constatar é que, além da doença se agravar com o uso desse fármaco, o outro agravante é que ele vem sendo utilizado por pessoas não habilitadas, ou seja, não é pelo veterinário, é pelo próprio dono do animal, né? O que é problema de saúde no animal. Uma vez que, sendo um hormônio, conhecimento técnico de medicina veterinária para fazer a administração no momento certo, que diz respeito a uma fase reprodutiva, tanto na cadela quanto na gata. Mas as gatas, por terem particularidades fisiológicas específicas, elas ficam com o maior prejuízo, né? Então, as doenças são mais graves nas gatas e foi a pior das doenças que esse hormônio pode causar quando ele é aplicado por uma pessoa que não é veterinário, é a hiperplasia fibroepitelial mamária, que foi a doença do nosso estudo lá no mestrado da UFAO. E o que é que essa doença causa? Quais são os sintomas? A doença na gata, ela vai se manifestar como um gigantismo mamário. É uma doença de ordem reprodutiva. Ela acomete o trato reprodutivo da gata. E para nós, na clínica, ela se apresenta com a gata estando em mamas amplamente crescidas. Esse aumento, ele vem relatado muitas vezes pelas pessoas que usaram os contraceptivos em uma média de 5 dias a 15 dias após a injeção do contraceptivo. Observa-se um aumento absurdo das mamas das gatas. E aí o tratamento acaba ficando... as pessoas tomam um susto na hora de receber a notícia do tratamento, porque é cirúrgico, necessita passar por uma cirurgia de castração, que era a principal intenção da pessoa quando usou o fármaco contraceptivo, né? A gente vai precisar castrar a gata, então é um tratamento cirúrgico, e aí muito facilmente os custos chegam a próximos de R$ 1.000 e fogem, às vezes, da condição financeira das pessoas, que é o público-alvo desse tipo de hormônio, né? Uma injeção contraceptiva custa R$ 3,50, é a média de preço. É a opção que o Brasil tem para as pessoas baixa renda que desejam fazer o controle reprodutivo das cadelas e das gatas, uma vez que aqui no país a gente não tem política pública de castração eficiente e eficaz, sabemos disso, né? E aí a gente vem com uma constatação a mais do nosso trabalho de pesquisa, que foi uma busca espontânea das pessoas por fazerem o controle de natalidade, controle de nascimento de seus animais. E aí elas vão com aquela ingenuidade, porque existe um ato legal aí de registro no Ministério da Agricultura desses fármacos. Então as pessoas saem de casa com a ingenuidade de fazer o controle reprodutivo da gata e da cadela, vão a um pet shop, a uma casa agropecuária, compram
o fármaco contraceptivo injetável, que é o preferido, e vão para casa e administram e aplicam nos seus animais. E aí é como se fosse uma grande armadilha, porque eles, dada a incompreensão do momento correto de aplicar, geram-se doenças, né? No nosso estudo de mestrado, nós estudamos uma doença, mas a gama de doenças é bem variada. Tem mais. Como é que está esse processo de levar para a bancada federal um pedido da exigência da Receita? Então, como no nosso trabalho de mestrado nós observamos que um dos agravantes foi o uso do contraceptivo e usado por pessoas que não são veterinárias, então o que é que está acontecendo aí? Está acontecendo que existe uma falha na legislação brasileira, onde se permite que esses fármacos sejam vendidos sem exigência de receita, o que é um grande problema. E isso tem facilitado doenças reprodutivas em cadelas e gatas. E a pior doença é essa que acontece nos felinos, né? Então, assim, isso é a nível nacional. Então, nós aqui, com os resultados de pesquisa, fizemos uma publicação internacional. Hoje, nós somos referência internacional para essa doença, né, com o nosso trabalho de mestrado da UFAL. E aí, nós agimos em grupo. Fomos à Comissão de Bem-Estar Animal da Ordem dos Advogados daqui de Alagoas, a OAB, através da presidente Rosana Jambo, e nos juntamos ao presidente da Frente Parlamentar de Proteção Animal, que é um deputado federal daqui de Alagoas, o senhor Marcos Beltrão, e assim demos encaminhamento a um documento que já está no Ministério da Agricultura, sendo analisado, e nós aguardamos agora reuniões técnicas, porque, de fato, só resolvemos esse problema se houver a modificação da legislação que trata do comércio desses fármacos. Doutora, e tem muita polêmica envolvida, porque tem muita discussão aí em relação a essa exigência ou não da Receita, né? Se formos parar para pensar, o tamanho, né, a abrangência do Brasil, o tamanho do país, um comércio que vem livre aí já de muitos anos, e se a gente começar a pensar assim, sobre uma premissa verdadeira, que 100% dos municípios do Brasil têm cães e gatos, e o Brasil permite que em 100% das classes sociais as pessoas tenham acesso a cães e gatos. E aí a gente vem para outra premissa que é terrível de lembrar. Não é em todo município que tem a presença do veterinário, o médico de cães e gatos. Mas em grande parte dos municípios tem lá uma casa agropecuária que vende esse fármaco, que as pessoas têm acesso a ele, que as pessoas levam para casa, administram, adoecem os animais e não tem a assistência do veterinário para depois resolver o problema. E aí nós estamos também passando por uma transição do momento legislativo aqui no país, onde o instrumento punitivo, para quem, por exemplo, negligencia um cuidado veterinário para um animal, agora é motivo de cadeia. Então veja que momento o Brasil está passando. Então, se nós temos, é como se fosse assim, o Estado permitindo a produção de doença nos bichos, por conta dessa ingenuidade que as pessoas têm de ter acesso a um fármaco que é legalmente registrado, disponível para venda. Então, as pessoas produzem a doença e, sendo nessa classe social abaixo do salário mínimo, facilmente acontece o abandono do bicho quando ele está doente. Então, a situação é muito séria. Doutora, muito obrigado por todas as informações e esclarecimentos. Saúde pública é um assunto sério, uma pesquisa séria, e a gente vai acompanhar aí a federalização desse pedido. Volto com você, Wilson Júnior.